Hoje, então, eu vou dar continuidade na nossa série de ministrações Transborde em Oração. E eu já fui muito abençoada com todas as mensagens que a gente teve aqui. A gente iniciou lá no mês de setembro, o pastor Elton ministrou sobre a importância de a gente estar conectados com o céu. E uma frase que ele usou que me marcou muito foi que quem não ouve o céu não governa na terra. Então, aqui mostra a importância de a gente estar conectados com o céu, conectados com a presença de Deus. E aí, na outra semana, o Du ministrou aqui sobre um caminho de oração pelo tabernáculo, que foi incrível também, e ele nos mostrou para a gente um caminho que é infalível, que não tem erro, para a gente ter no mínimo 1 hora de oração por dia. Então, foi muito legal, eu aprendi muito. E hoje o Senhor colocou no meu coração para mim compartilhar com vocês uma palavra que eu já ministrei aqui. Quem já está aqui há um tempo vai lembrar dessa palavra. E eu até fiquei pensando, mas eu vou falar de novo algo que eu já ministrei aqui, será que eu faço isso? E aí eu me lembrei que o meu pai, uma vez ele me falou uma frase, que se uma mensagem ela não serve para ser pregada 2 vezes ou mais, então ela nem deveria ter sido pregada na primeira vez. E aí eu fui buscando o Senhor e eu entendi que era isso que Ele queria para falar com a gente nessa noite. E algumas semanas atrás, no nosso GC, a gente estava conversando ali no momento da palavra. E no final do GC, ali no momento daquela conclusão ali na palavra, onde a gente faz uma aplicação daquela mensagem para a nossa vida, ficou muito claro, no meu coração pelo menos, que aquilo que muitas vezes nos impede de orar, que aquilo que muitas vezes nos impede de ir até a presença de Deus, de ter esse tempo de oração no secreto, como o Senhor realmente quer, nada mais é do que falta de fome. Muitas vezes a gente não tem fome da presença de Deus, não tem fome de orar, não tem fome da palavra, e é isso que muitas vezes nos impede de orar, que nos impede de estar na presença de Deus. A gente pode ter todos os recursos, a gente pode conhecer toda a teologia, a gente pode saber recitar a Bíblia de cor e salteado, mas se a gente não tiver fome de Deus, se a gente não tiver desejo por Deus, desejo pela presença dEle, a gente não vai orar. A gente precisa ter fome, a gente precisa ser necessitado, estar desejando pela presença de Deus. E existe uma frase que eu ouvi uma vez que ela diz o seguinte, que a maior dificuldade na nossa conversão é ganhar o nosso coração para Deus. Quando a gente está ali naquele processo de se converter, de aceitar Jesus, a maior dificuldade é de a gente ganhar o nosso coração para o Senhor. Mas após a conversão, a nossa maior dificuldade é de manter o nosso coração em Deus. De manter o nosso coração em chamas pela presença de Deus. De continuar queimando, de continuar desejando pela presença dEle. Essa é a maior dificuldade após a nossa conversão. E a gente precisa dar muita atenção para isso, porque isso é algo muito sério. É algo que pode acontecer de uma forma muito sutil nas nossas vidas. Porque a gente não acorda num dia e pensa, o que eu vou fazer hoje para prejudicar o meu relacionamento com Deus? O que eu vou fazer hoje para me afastar de Deus? A gente não pensa assim. Só que vai acontecendo e a gente às vezes vai permitindo que coisas vão acontecendo, que coisas vão se desenrolando, que a vida com Deus vai caindo numa rotina, até que a gente percebe que a gente não tem mais fome. Que a gente não tem mais desejo de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de buscar a Deus. E a Bíblia mostra que um dia, quando perguntaram a Jesus sobre qual que era o primeiro mandamento, ele respondeu, Marcos 12:30 diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, olha só, a Bíblia ela mostra não só a importância da gente amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e forças, mas ela também mostra a importância da gente buscar a Deus dessa forma também, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, entendimento e forças, essa intensidade que a gente precisa ter, essa intensidade na busca, na paixão pelo Senhor. Mas, muitas vezes ao longo da caminhada, a gente vai perdendo. A gente vai deixando as coisas caírem na rotina e vai perdendo isso.
E hoje eu queria que a gente fosse lá para o texto de Apocalipse 3, a partir do versículo 14, para a gente tirar daqui desse texto algumas lições. Então, você que está com a sua Bíblia, pode abrir aí no texto de Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Vai estar sendo projetado aqui também. Que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, olha só. Aqui nesse texto que a gente leu, a gente tem uma carta do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia. Então, primeiramente, vamos entender o contexto disso aqui que a gente leu. O livro de Apocalipse, né, é um livro que muitas vezes as pessoas têm medo de ler. Né? Elas pensam, é o livro do fim do mundo, né? O livro, não quero ler, tenho medo de ler esse livro. Só que, na verdade, gente, a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Então, o livro de Apocalipse, ele é um livro da revelação de Jesus. Então, é maravilhoso ler esse livro. E ele começa lá no capítulo 1, realmente com isso, com uma revelação de Jesus. E aí, nos seguintes capítulos, do capítulo 2, o 3, é ali que a gente encontra essas cartas que elas foram enviadas às igrejas da Ásia Menor. E essas igrejas, elas não eram só uma representação de todas as igrejas que existiram depois do primeiro século depois de Cristo, mas elas também representam uma amostra da igreja ao longo da história até os dias de hoje. Então, essa carta que a gente leu aqui, a igreja de Laodiceia, ela é a última carta, que representa a última igreja. Ou seja, representa a igreja dos últimos dias, a última igreja que vai pisar na face da terra, a igreja que vai ver Jesus voltar. Então, o apóstolo João, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essas cartas detalhadas a cada uma das igrejas, as cartas que mostravam pontos fortes, pontos fracos, né, que mostravam falhas, mostravam coisas boas dessas igrejas e apontava tudo isso. E essa carta que, como eu falei, a igreja de Laodiceia foi a última carta que Jesus falou. Então, ela é o tema do último capítulo, é para a última igreja que vai pisar nessa terra, para a igreja dos últimos dias. E é para a gente entender alguns fatos aqui agora sobre essa cidade de Laodiceia. Ela estava localizada num lugar que era uma junção de 3 estradas importantes, né? E por isso ela se tornou uma cidade comercial, financeira muito rica. Né? Era uma cidade muito próspera, ela era conhecida pela fabricação de roupas, de coisas muito diferentes da época. Ela era conhecida por uma escola de medicina que tinha formulado muitos produtos muito inovadores para aquela época. Então, era uma cidade muito rica, era um povo muito próspero. E não só a cidade, mas a igreja também. Era uma igreja muito rica, muito próspera. Essa escola de medicina de Laodiceia, ela tinha formulado alguns medicamentos que eram muito inovadores, que era medicamentos para tratamentos de doenças nos olhos, algo que para aquela época era muito inovador. E, além disso, essas roupas, tapetes de lã que eles fabricavam eram muito procuradas para fazer roupas para a elite naquela época. Então, era uma cidade muito rica, era uma cidade muito próspera. Somente por uma necessidade era que Laodiceia ela dependia de uma cidade vizinha, que é Hierápolis. E
era para sua fonte de água, que Laodiceia dependia de Herápolis. E Herápolis era uma cidade de águas termais, né? Águas termais. E ela ficava localizada a mais ou menos uns 10 quilômetros de distância de Laodiceia. Então, essas águas de Herápolis foram canalizadas para Laodiceia. Só que por conta da distância, do tempo para transportar essa água, as águas não chegavam lá em Laodiceia quentes, como eram em Herápolis, e nem frias. Elas chegavam lá mornas, né? Então, olha só. E aí, ligando para esse texto aqui que a gente vê Jesus repreendendo muito firme a igreja de Laodiceia, no versículo 15 ele diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Então, olha só, o que Jesus está dizendo aqui para essa igreja é que ela era uma igreja morna. Ela não era nem frio e nem quente, era morna. E por ser assim, por ser morna, ela tinha se tornado desagradável diante de Deus, tinha se tornado repugnante diante de Deus. Era uma igreja que estava doente porque tinha perdido a fome de Deus, porque tinha perdido o desejo por Deus. E aí a gente pode pensar, o que é o morno? O morno é algo indefinido, ele não é nem frio e nem quente. Ele é morno, ele é indefinido, né? Então, essa igreja era dessa forma. E como a gente leu ali antes, em Marcos 12:30, Jesus ele responde que toda a lei e os profetas, eles se resumem em amar a Deus de todo o nosso coração. E amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, entendimento e forças, aponta para a intensidade. Não é amar a Deus só com uma parte do meu coração, só com 50% do meu coração. É amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. E isso aponta para a intensidade. Então, os cristãos, nessa igreja que a gente leu, eles não queriam um compromisso, eles não queriam uma aliança firme com Deus. Eles estavam contentes daquele jeito miserável que eles viviam, achando que eles estavam ricos, que estava tudo certo e que eles não tinham falta de nada. E toda essa mornidão dessa igreja deixou eles ociosos a deixar de fazer algo por Deus, de deixar de fazer algo pelo Evangelho. Então, essa igreja ela foi endurecendo o coração dela. Como eu falei, não foi de um dia para a noite. Foi aos poucos, foi acontecendo, mas ela endureceu o coração. E aí, no versículo 16, Jesus ele diz algo muito sério ali. Diz que ele está a ponto de vomitá-los da sua boca. Então, pensa comigo. Quando uma pessoa está ruim do estômago, se ela toma uma água morna, ela vomita, né? Ela passa mal. E as águas de Laodiceia eram águas mornas. Então, pensa, uma pessoa, um viajante passando por ali, cansado, né, com calor, ele queria tomar uma água fresca e não uma água morna. Ele iria rejeitar aquela água morna. Né? Porque a gente é assim, quando a gente não gosta daquilo que é morno, a gente gosta de algo quando é quente, de algo gelado, de algo que refresque. Quando é frio, a gente quer algo quente, não algo morno. O morno, ele traz essa coisa que não é bom, ele não cai bem. E esse mesmo desgosto é o que Jesus sente por uma igreja morna, por uma igreja que perdeu a fome, por uma igreja que perdeu o desejo por ele. E aí, no versículo 17... a primeira parte mostra como essa igreja ela se sentia sobre si. Diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Então, olha só. Os cristãos dessa igreja, eles estavam soberbos. Eles achavam que eles tinham já grandes riquezas, grandes virtudes espirituais. Né? Por entendimento deles, estava show assim, não precisava de mais nada. E a situação dessa igreja era assim. Eles olhavam para si e eles diziam, estou rico. E até aí não tem problema. Não é errado dizer estou rico. O problema está lá quando eles dizem adquirir riquezas. Porque eles achavam que aquela riqueza deles, seja material ou seja espiritual, era porque eles tinham trabalhado e batalhado para aquilo. Que aquilo era mérito deles. O que aponta para uma igreja religiosa, com problema de religiosidade. Porque é a religiosidade que acha que é pelo nosso esforço que a gente adquire as coisas, que é pelo nosso mérito, quando na verdade é totalmente ao contrário do que o Evangelho diz. Que a gente entende que nós não somos merecedores, mas que Jesus ele quis nos dar pela graça dele, pelo presente dele. Então a religiosidade é totalmente ao contrário do que o Evangelho diz. E aí Jesus,
ainda no mesmo versículo, ele dá o diagnóstico. Ele continua dizendo na parte B, o que ele realmente estava dizendo sobre essa igreja, que diz assim: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, olha só, Jesus diz que essa igreja ela não conseguia reconhecer. Eles tinham a incapacidade de reconhecer o estado em que eles estavam, o estado em que eles tinham caído. E sempre, uma pessoa religiosa, ela tem a incapacidade de reconhecer o estado dela. Então, falta intensidade na vida dela, porque falta a incapacidade de reconhecer o estado em que ela está. E a gente falando dessa igreja aqui, não parece que a gente está falando das pessoas de hoje em dia? E glória a Deus que isso não acontece aqui, só em outros lugares. Mas a gente encontra muita gente, a gente fala com muitas pessoas que parece que elas já estão quase indo para o céu, de tão boas, de tão cheias de Deus, né, de tão cheias do Espírito Santo, de tão certas, que elas pensam ser. Para elas está tudo bem, eu não preciso de mais nada, eu estou rico, eu adquiri riquezas. Essas pessoas, elas olham para si e elas dizem: ah, não, tá show assim, tá ótimo. Eu tenho de tudo, eu não preciso agora de mais nada. Eu vou ficar bem confortável, né? Eu não preciso mais buscar tanto a Deus, eu não preciso mais de discipulado, vou no GC lá de vez em quando não tiver nada melhor para fazer. Eu não preciso orar, eu só vou orar quando bater um problema lá na minha casa. Né? E isso, gente, aponta para a religiosidade, isso aponta para uma igreja que perdeu a fome de Deus. É quando aquilo que é possível a gente ver, a gente adquirir, né, se torna mais valioso do que as coisas eternas, que a gente não consegue ver, que a gente enxerga pela fé. E aí no versículo seguinte, Jesus ele ainda dá um conselho. Olha só como Jesus ele é misericordioso, como ele é maravilhoso diante de todos os erros, diante de todos os pecados daquela igreja, ele ainda dá um conselho para eles. E aí diz assim no versículo 18, dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, olha só, o que Jesus ele diz aqui, ele diz, compre de mim. Mas aí a gente pode pensar, como é que eu vou comprar algo do Senhor? Como é que eu vou comprar algo de Jesus? Né? Com que dinheiro, com que moeda se compra algo de Jesus? E existe uma frase que diz que a moeda do céu se chama fome. Então, quando Jesus ele diz, compre de mim, ele está dizendo, a moeda do céu se chama fome. E essa igreja de Laodiceia, pobre, cega, nu, miserável, eles não tinham mais essa moeda do céu. Essa moeda do reino de Deus que é a fome. Eles tinham perdido a fome de Deus, eles tinham perdido a fome de orar, de ler, de jejuar, de servir a Deus, eles tinham perdido de estar em comunhão com os irmãos, eles tinham perdido a fome de Deus. Então, eles diziam, estou satisfeito, né? Tá tudo bem nas minhas obras, no meu trabalho, no meu ministério, eu estou satisfeito, não preciso de nada. Mas isso aqui é o maior sinal de que eles tinham perdido essa moeda do céu. Então, pensa comigo. Né? Quando uma pessoa está doente, qual que é o primeiro sinal que aparece que ela começa, estou doente? Ela perde a fome. E quando essa pessoa doente, ela está voltando a ficar boa, está voltando ali a saúde dela, a fome volta. Então a fome, ela é um sinal de saúde, mas a falta de fome, a falta de apetite, ela é um sinal de doença. Então, isso a gente precisa ficar muito alerta, porque a fome é um sinal de saúde, mas a falta de fome, a falta de apetite é um sinal de doença. E a fome, ela também é um sinal de humildade, da gente dizer, eu quero, eu preciso, eu estou necessitado. Porque Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele sempre andou fazendo milagres, fazendo maravilhas, curando as pessoas, libertando, ressuscitando os mortos. Mas aquelas pessoas que não receberam nada de Jesus, foram aquelas que não tinham fome. Eram aquelas que se diziam que estavam satisfeitos, que está tudo bem. E Jesus, ele veio para quem tem fome. Ele veio para quem tem fome, quem tem desejo por ele. E esse é o primeiro ponto da nossa mensagem hoje, para que a gente
eu quero rapidamente passar 3 pontos aqui, para que a fome de Deus, a fome por Deus, a fome pela presença de Deus, o desejo por Deus, ele volte nas nossas vidas. E a primeira coisa é um relacionamento com a palavra de Deus. O nosso relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus, ele precisa ser a nossa fonte de sobrevivência. A nossa fonte de sobrevivência precisa estar na palavra de Deus. Precisa ser o nosso alimento diário, precisa ser aquilo que nos alimenta, o nosso maná diário. Quando o povo de Israel estava andando pelo deserto, eles eram alimentados pelo maná que Deus mandava para eles, o alimento do céu que Deus mandava para eles. E esse maná, a duração dele era de só um dia. Então, se eles pegassem e guardassem aquele maná para o dia seguinte, ia apodrecer, não ia estar valendo mais. Eles tinham que todos os dias colher aquele alimento que Deus mandava do céu fresquinho. E isso ainda hoje é uma verdade para nós, porque a palavra que nos alimentou no domingo passado, ela não nos alimenta na segunda. A palavra que alimentou a gente na quarta-feira, ela não alimenta na quinta. A palavra que vai nos alimentar hoje, ela não vai alimentar amanhã. Precisa ser diariamente, o alimento do céu, diariamente na nossa vida. Então, lembra que quando tu ministrou aqui do caminho de oração pelo tabernáculo, existe um momento lá dos pães da presença, que representam um momento onde a gente simplesmente está lá no nosso momento de oração e abre a nossa Bíblia e lê aquilo e colhe aquele alimento, aquele maná, que é o que Deus tem para nós. E é muito importante, gente, esse momento de se alimentar, de ter um relacionamento com a palavra de Deus. E é importante que cada um de nós precisa aprender a coletar esse alimento por si, a extrair da Bíblia o alimento para a nossa alma. Fazer a nossa própria comida, a gente precisa fazer esse alimento sólido, fazer a nossa própria comida. Porque se a gente pensa que só a ministração de domingo, que só a ministração da terça-feira, da quarta no GC, do sábado ou do YouTube, enfim, vai nos alimentar, a gente está muito enganado. Isso não pode ser a nossa única fonte de nutrição. A gente precisa se alimentar verdadeiramente da fonte, da palavra de Deus todos os dias. Porque se a gente só se alimentar no domingo, a gente vai virar um esqueleto espiritual. É só comparar com o físico. Se você só se alimentar uma vez na semana, você vai definhando e vai definhando. Então, a gente precisa, assim como a gente se alimenta fisicamente todos os dias, várias vezes, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. E Deus, Ele nunca quis que a gente vivesse, dependesse da vida espiritual do outro, da vida espiritual do nosso irmão, do nosso líder ou do nosso pastor. Deus quer que a gente descubra, que eu descubra, que você descubra, cada um por si mesmo em Deus. Qual é a maneira, como que a gente vai se alimentar da palavra de Deus, como que eu faço da Bíblia ela ser um alimento para mim. Isso não é uma tarefa difícil, é simplesmente ir até a nossa Bíblia e começar a coletar esse alimento, extrair dali aquele alimento que é o que vai nos alimentar. Assim como eu falei aqui mês passado, uma frase de John Piper que diz: medite nas preciosas verdades da palavra de Deus, até que o seu coração esteja feliz em Deus. Então a gente precisa meditar na palavra, e meditar, e ler, e reler, para que até que o nosso coração esteja feliz em Deus, até que o nosso coração esteja enraizado ali na palavra de Deus. E no começo, pode ser que você se sinta meio perdido, meio sem entender algumas coisas, mas continua, vai perseverando, vai continuando, vai lendo, vai tirando dali o teu alimento, que quanto mais você for trabalhando nisso, mais aquilo ali mais você vai se tornar habituado a coletar esse alimento todos os dias, a se alimentar da palavra de Deus todos os dias. E outro ponto que vai nos fazer sair da mornidão espiritual para ter fome de Deus é negar-se a si mesmo. Assim como Jesus ele disse em Mateus 16, 24, que diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, olha só, às vezes a gente lê isso aqui e a gente pensa que Jesus está dizendo que assim como ele teve que sofrer muito para nos dar a salvação, ele também quer que a gente sofra. Mas, na verdade, não é isso.
Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que Jesus quis dizer aqui. O que Jesus estava fazendo aqui não era um convite para o sofrimento. O que Jesus estava fazendo aqui era um convite maravilhoso, um convite glorioso para a intimidade com Ele, para estar na presença dEle. E essa é a chave, negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz. Quando Jesus ele fala isso, ele está fazendo um convite para o nível mais alto de intimidade que tem. Pensa, gente, um nível mais alto de intimidade. Mas a gente muitas vezes acaba recusando esse convite de Jesus por achar que o preço é muito alto, por achar que negar-se a si mesmo é um preço muito alto. O que a gente não consegue entender é o valor tão grande, o valor tão inestimável daquilo que a gente está comprando. O pastor Bob Sorge, ele fala no livro Segredos do Lugar Secreto que é como se alguém estivesse oferecendo para nós aquele carro dos sonhos, aquele carro mais top que a gente acha, né, o carro dos sonhos, mas você vai ter que pagar só R$20 por aquele carro. E aí, em vez da gente aceitar, pagar somente aqueles R$20, ficar com aquele carro que é o nosso sonho, a gente fica reclamando de ter que pagar R$20. Porque a gente não entendeu o valor daquilo que a gente está comprando, o valor tão grande daquilo. E da mesma forma, negar a si mesmo é um preço muito pequeno, muito insignificante, pelo incrível prazer que é a comunhão com Deus, pelo incrível prazer que é estar na presença de Deus. Então é um preço muito pequeno. Negar a si mesmo, outra coisa, negar a si mesmo e tomar a sua cruz não são a mesma coisa. Tomar a nossa cruz é crucificar os desejos pecaminosos, crucificar a nossa carne, né? E já o negar a si mesmo tem a ver com paixões boas e saudáveis, né? Com coisas que não são pecado quando são praticadas com equilíbrio, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente jejua de alimentos, a gente está negando a si mesmo. Quando a gente decide dormir mais tarde, acordar mais cedo para ter um tempo mais com o Senhor. Quando a gente decide abrir mão de um lazer, de uma diversão para estar mais tempo com o Senhor, isso é negar a si mesmo. São coisas que não são pecado, são coisas que são boas e saudáveis, mas que a gente simplesmente decide negar, para que a gente possa estar com o Senhor. E o terceiro e último ponto, para a gente sair desse lugar de mornidão, para desse lugar de falta de fome, de falta de desejo por Deus, é algo muito simples, mas muito simples mesmo. É permanecer em Cristo. Às vezes a gente tem a sensação, né, de entrar e sair da presença de Deus. Parece que a gente tem um momento onde a gente está super conectado com Deus e tem outros momentos onde a gente está totalmente desconectado, né? Parece que a nossa vida espiritual é uma montanha-russa, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E Jesus, ele nos diz lá em João 15, do 7 a 8, ele diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Então, olha só, esse ser que Jesus usa aqui é a condição para a gente desenvolver um relacionamento de permanência nele, de permanecer nele. E a forma como você vai conseguir permanecer em Cristo, como eu vou conseguir permanecer em Cristo, vai ser diferente de todas as outras pessoas. Não vai ser igual. Não vai ser parecido, não vai ser lendo um livro, não vai ser ouvindo experiências das outras pessoas, não vai ser assim que a gente vai aprender a permanecer em Cristo. Porque só o que vai nos ensinar a permanecer em Cristo é nós mesmos entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e descobrir qual que é a forma como eu permaneço em Cristo. Né? E esse caminho de permanecer em Cristo, ele é conquistado com perseverança. Porque Deus, ele vai permitir muitas vezes que algumas circunstâncias, né, que alguns problemas, eles venham na nossa vida para que aí nesse momento a gente se volte para a presença de Deus. Para que nesse momento a gente vá com mais determinação para a presença dele. E a maioria de nós nunca vai conseguir se entregar nesse relacionamento de permanência
sem que o Senhor ele permita que circunstâncias difíceis, que lutas, que problemas venham na nossa vida, que isso vai nos levar a ser mais desesperados pela presença dele, a ser mais sedentos, a ser mais necessitados pela presença dele. Por isso que a gente não pode se permitir ficar desanimado com as coisas que acontecem, com as circunstâncias, com as lutas, porque é nesse momento onde a gente precisa se voltar para o Senhor, se voltar para Jesus e permitir que isso nos ajude a ter uma entrega total, a ter uma entrega mais intensa ainda a Ele. E para a gente finalizar, a igreja morna, essa igreja que faz Jesus querer vomitá-la da sua boca, ela não recebe nenhum alerta de problemas doutrinários. Essa igreja ela não tem falsos mestres, ela não tem falsos profetas, ela não tem a doutrina de Nicolaítas, ela não tem a doutrina de Jezabel, mas essa igreja ela estava provocando náuseas em Jesus. Isso me leva a pensar o que Jesus viu nessa igreja que provocou essas náuseas nele. A falta de fervor espiritual, a apatia, a falta de entusiasmo, a falta de zelo pelas coisas de Deus, a falta de fome de Deus. É quando a gente coloca a vida cristã naquele piloto automático e simplesmente vai levando. A falta de choro pelo pecado, a falta de arrependimento, a falta da fome de Deus, a sede pela palavra, a falta de oração, a falta de avivamento. É isso que estava provocando náuseas em Jesus, é isso que provoca náuseas em Jesus. E aí lá no versículo 18, Jesus diz à igreja de Laodiceia, e ele diz a mesma coisa para nós aqui hoje, que a gente tem que comprar ouro refinado pelo fogo, que representa as verdadeiras riquezas espirituais, que representa o verdadeiro tesouro espiritual. E Jesus diz que é dessa forma, comprando dele, dessa maneira que nós vamos se tornar ricos espiritualmente. Ele também diz que a gente tem que comprar roupas brancas para cobrir a nossa nudez. As vestes brancas, elas são a justiça de Deus que nos tornou justos. E ele também diz para a gente comprar colírio para os nossos olhos, para curar os nossos olhos, para a gente poder enxergar a verdade. A gente precisa comprar de Jesus, e com essa moeda do céu, que é a fome. Jesus ele mostra que os verdadeiros valores, que as verdadeiras riquezas não são os bens materiais, mas são sim um relacionamento com Deus. As posses, as riquezas, eles não têm valor nenhum diante de um futuro eterno com Deus. É isso que a gente precisa entender nessa noite. E no versículo 19, Jesus diz que ele disciplina e repreende quem ele ama. Olha só, ele disciplina e repreende quem ele ama. Por isso que a gente pode se alegrar com a disciplina do Senhor nessa noite. Porque ele nos ama, é porque ele se preocupa com a gente, é porque ele nos ama mesmo que ele nos disciplina. Então, para que a gente possa estar mais próximos dele, mais acesos por ele, mais em chamas por ele. Então, se você não grava nada daquilo que eu disse aqui hoje, que fique muito gravado no teu coração, que o Espírito Santo, ele está te convidando, ele está convidando cada um de nós aqui para mais. Ele está convidando cada um de nós aqui para algo mais na presença dele. Ele está nos convidando para realmente transbordar em oração. Para transbordar em oração. Esse é o teu desejo? Então, tudo na vida cristã, gente, tem a ver com fome e sede. Tudo tem a ver com fome e sede. O desejo por Deus é o que pode transformar a nossa vida.